Bom dia, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Edgar Melo de Oliveira. Eu venho através desse vídeo trazer um pouquinho da palavra de Deus e da experiência que eu vivi na criminalidade, nas drogas. E curte lá o meu canal, eu tenho um canal no YouTube, meu canal é Edgar Melo. Se você se inscrever, compartilhar, dar seu like, o Facebook vai entender que você está gostando dos vídeos. Se você gostar do vídeo, é claro, né? Você dá o seu like, você também tem o direito de dar o dislike também. Mas dá uma força para nós, porque é um meio que a gente tem também de estar levando a palavra de Deus através do YouTube. Amém? Olha, eu queria falar hoje sobre a influência maligna. A Bíblia diz no Evangelho de João 10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o diabo, ele é sutil. O que é uma pessoa sutil? Ela faz as coisas maliciosas sem você perceber. Então o diabo, ele é sutil. Ele age de uma maneira que você não percebe. Só quando você sofre o dano é que você vai perceber que a influência que você teve foi má para a sua vida. E o texto que eu queria ler hoje na Bíblia Sagrada se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Olha o que as Escrituras estão dizendo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eu queria falar esse último versículo que eu li aqui. A serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A Bíblia, ela não é estudada cientificamente. É claro que tem arqueologia, o cientista estuda sobre a Bíblia. A Bíblia é para se acreditar, crer. Jesus, ele disse no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, a salvação, a bênção de Deus sobre a nossa vida é através da fé. Eu tenho que crer. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Então Deus, ele planta um jardim no Éden, ele já tinha formado o homem, já tinha formado a mulher. O próprio Deus plantou um jardim para Adão e para sua esposa. E existia nesse jardim toda espécie de árvore que dá fruto. E Deus então falou com ele: Adão, eu criei o jardim para você tomar conta dele, para você lavrar ele. Aqui tem todas as árvores frutíferas que você precisa. Só que tinha duas árvores plantadas. Uma que era a árvore da vida, o que dá a entender as escrituras que o homem comia dessa árvore, desse fruto, e a morte não tinha poder sobre ele. Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, ele fecha o caminho para que a mulher não volte, o homem não volte, tome do fruto da árvore da vida e seja eterno, e a morte não tenha poder sobre eles. Então Deus reteu deles, escondeu deles, tirou deles o fruto da árvore da vida. E no meio desse jardim existia uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ela era bonita, de um aspecto bonito, quem olhava desejava, porque o desejo ele vem pelo olhar.
E a Bíblia diz que ela também era boa para se comer. O homem não sabia, mas ele entendia, ele sabia que aquela fruta ela era boa para se comer. Só que aquela fruta, aquela árvore era um teste que Deus estava fazendo com a fidelidade do homem. Porque Deus criou o homem com liberdade de escolha. Então o homem escolhe fazer o que ele quiser. Só que a consequência é o que manda. E o diabo, ele sabe muito bem disso. Que se o homem fizer o errado, ele plantar o errado, ele vai colher o mal, ele vai colher a consequência, ele vai sofrer por causa da atitude errada que ele tomou. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, um dia, a serpente, quando a Bíblia fala serpente, era um animal que Deus tinha criado. Só que como o diabo ele é espírito, ele é abstrato, ele incorporou neste animal e com voz humana conversou com Eva. E disse assim, Eva, ela olhou, é assim que disse Deus? Que não é para você comer desse fruto da árvore do jardim, do conhecimento do bem e do mal? E Eva falou assim, não, Deus falou que não é para comer e nem para tocar. E o diabo quis colocar Deus como mentiroso e ele verdadeiro. E a Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro do profeta Isaías, ai daquele que fala que o bem é mal e o mal é bem. E o diabo então falou assim, não, Deus não, você não vai morrer. Deus, ele não quer que você coma do fruto da árvore da vida, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele, conhecedora do bem e do mal. É por isso que ele não quer que você come. Ele mentiu para você, você não vai morrer, pode comer. Então a mulher pegou do fruto, desobedeceu uma ordem de Deus, um mandamento que Deus deixou para eles. E quando ela comeu, ela não morreu instantaneamente. E Adão percebeu que ela não morreu instantaneamente e ele pegou e comeu também. Então eles começaram a acreditar na mentira da serpente. Só que quando Adão comeu, eles reconheceram que estava nu. Aí começou a vir a dor moral, a consciência pesada que até então eles não tinham, porque eles eram como crianças. Não é que eles eram crianças, eles tinham a inocência de uma criança, que foi perdida quando eles obedeceram por causa da influência da serpente. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar um pouco como eu fui influenciado. É claro que eu fui pela minha escolha. Ninguém me obrigou a fazer o que eu fiz. Então, em 1993 ou 92, se não me falha a memória, eu fui convidado a ir num bairro em Belo Horizonte. Chegando lá, eu conheci alguns rapazes que uns diziam assim, eu roubei tanto, e como eu sempre fui de origem pobre, sou pobre, e aquilo ali encheu os meus olhos, a cobiça veio, e eu falei, não, eu quero ir com vocês também, eu quero sair para furtar. E eu fui. Primeira vez, deu certo. Aí, do furto, eu já comecei a usar drogas. A primeira droga que eu usei, hoje em dia quase não se fala dela, é a benzina. Ela é uma droga que se cheira no paninho, ela é alucinógena. E da benzina foi. Depois comecei a cheirar cola de sapateiro, coloca-se no saquinho de leite, ela é alucinógena também. A pessoa fica desorientada, vê coisas, é terrível. Deixa um mau hálito terrível, seca por dentro. E teve pessoas que me diziam que eu até dava tapa nas costas dos outros e saía correndo sem ver, sem saber. Então, da cola de sapateiro, eu comecei a fumar a maconha. Tem gente que fala assim, mas a maconha é uma droga que não faz mal. Ela faz sim. Ela retarda o pensamento da pessoa.
A pessoa começa a ficar uma pessoa mais lenta, mais desanimada. Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, ah, não, eu uso e não... Não, a maconha cientificamente, perdão a palavra, ela é ruim para a saúde mental. Ela causa um mal para a pessoa, sim. E é droga. E é crime. Então eu comecei a ser influenciado. Não é que eu fui arrastado, não é que as pessoas... Não, eu que quis ir, eu escolhi. Eu não concordo com esse negócio da pessoa falar assim, eu sou vítima. Não. Se você foi influenciado e você tinha a escolha de ir ou não ir. A minha escolha foi de ir. E eu comecei a fumar maconha, comecei a cheirar cocaína. Então, aos poucos, eu fui me tornando um viciado. Então, como eu era um ladrão, eu roubava. O dinheiro me dava privilégios, me dava luxo, me dava prazeres. E aquilo ali foi envolvendo a minha vida, eu sendo influenciado. Ia chegando outros marginais, eu ia sendo influenciado também, eu queria ser do mesmo nível, eu queria ter... a criminalidade, na realidade, ela é mais uma ostentação, porque a pessoa às vezes não foi realizada, não é realizada, ou ela não tem uma base, então ela quer suprir aquela carência que ela tem com ostentação, com dinheiro, com consumismo, com droga, com coisas do gênero, que isso mais tarde traz uma consequência terrível. Em muitos dos casos, irreversível. A pessoa não consegue voltar atrás. Então eu comecei a cheirar cocaína. Quando foi um dia, eu estava numa favela lá em Belo Horizonte, a favela Subaco das Cobras. É chamada lá de Subaco das Cobras. Eu não sei se cobra tem subaco, mas é Subaco das Cobras. Na Vila Califórnia. E eu estava cheirando a cocaína, de repente, um rapaz virou para mim e falou assim, eu conheço uma pessoa aí que tem um crack. Eu falei assim, acabou a cocaína, pega o crack, vamos ver o que é isso. Foi a primeira vez que eu usei o crack. Olha, o crack, ele é a droga da morte. Fale para o seu filho, ensina ao seu filho, vigia onde que ele está, policie ele, não deixa, ensina ele, pelo amor de Deus, porque o crack, ele devasta a vida da pessoa. Eu vou estar contando e falando, se não der para mim estar falando nesse vídeo, eu vou estar falando no outro, com as consequências que me trouxe, a minha escolha, as influências. Então eu comecei a fumar o crack, como eu disse no vídeo anterior. Eu fui viciado no crack, eu até falando liberto do crack. E esse vídeo eu vou estar falando sobre a influência, que eu estou falando sobre a influência maligna. Nesse meio tempo que eu viciei no crack, eu fui preso 19 vezes. Eu fui preso 19 vezes, fugi de 5 delegacias. Fugi de Sete Lagoas, fugi do bairro Tupi, fugi do departamento de investigação na época, fugi de uma Opala da Polícia Militar na época. O policial dormiu, eles fizeram a diligência a noite inteira, me pôs dentro do carro, ele dormiu, eu fugi. E fugi da Delegacia de Orientação ao Menor, que é lá no Horto, a antiga D1. Então, nesse meio tempo, eu já era um assaltante e um criminoso. Ia preso direto, apanhava de polícia, minha mãe ficava desesperada, minha irmã ficava aflita, porque ela sofria, via minha mãe sofrer também, por causa da escolha e da influência que eu escolhi para a minha vida. Então, você que está assistindo este vídeo, que tem um familiar, que ele é viciado nas drogas, que ele está no crime, acredite em Deus, acredite em Jesus. Ele é poderoso para libertar. A minha mãe, ela pedia oração por mim. Ela entregava o meu nome, pedia oração para Deus me libertar. Libertar daquela vida terrível que eu estava vivendo.
E, igual eu falei no vídeo anterior, no ano de 99 eu aceitei o plano de Deus para a minha vida e eu comecei a ler a Bíblia. E na Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para fazer o que é bom, para que você pode acudir até o que tem necessidade. Então eu descobri através da palavra de Deus que o trabalho traz dignidade para o homem e ele pode ajudar pessoas que estão precisando dele através do trabalho. O trabalho é dom de Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que o homem trabalhar e aproveitar e ser satisfeito com o trabalho das suas mãos é dom de Deus. Então Deus deu o dom para o homem, para ele trabalhar, para ele produzir, para ele ser uma pessoa que tenha como se sustentar outros e acudir até aquele que tem necessidade. Então, através do Evangelho, através da Bíblia, eu não estou aqui falando da placa da igreja que eu congrego, não estou aqui falando de religião, estou falando aqui da Bíblia. Estou falando da palavra que Jesus pregou, que ele ensinou. Ela não foi e nunca vai ser muleta para ninguém. É uma regra de fé que Deus deixa para aquele que crê, para aquele que quer. Foi o que eu li no começo aqui. Ó. Deus falou uma coisa, o diabo desmentiu. Então você que está vivendo dessa forma e acha que está tudo bem, que o mal que você está fazendo é bem, não. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele ceifará. Então, cuidado com as influências que você tem. Ah, mas ele é muito amigo meu, ele é amigo seu, mas você tem que ver as suas condições espiritual, psicológica, se você tem condições de conviver com aquela pessoa, ou de estar andando na companhia dela. A gente não pode desfazer de ninguém. Mas se você não está tendo força, foge, sai fora. Vai te trazer um mal terrível, vai te prejudicar, vai sujar o seu nome, você vai ser mal visto, você pode ser preso, você pode tomar tiro, você pode morrer. Você sabe quantos amigos meus que eu contei, isso é fora os que eu não sei, que foram mortos, assassinados? 14. Eu e mais alguns poucos que sobrou da época que nós andávamos na criminalidade. E você sabe o que o crime me deu? Nada. Eu fui para a cadeia sem nem um centavo. Nome sujo. Jurado de morte. Condenado pela justiça. Fui baleado em 98. Tomei um tiro aqui, ó, no pescoço, de PT-380. Ela passou atravessando o meu peito. Ela passou 8 milímetros do meu coração. Eu só não morri porque Deus, ele teve misericórdia de mim e me deu o livramento da morte. E mesmo assim eu continuei ainda batendo cabeça, até que um dia eu conheci a luz. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, que o povo que andava sobre a sombra da morte, Deus fez resplandecer a luz. E essa luz é Jesus. Jesus, ele dá para nós a fé, ele dá para nós as condições para escolher o que é correto. E é tão bom. Eu aprendi que a vida é muito boa, que Deus deu condições para a gente ser feliz. É claro que vai vir um sofrimento, Deus prova a fé da gente para ver o que está no nosso coração. Porque eu falar que sou fiel a Deus só na hora que está tudo bem, na hora que vai tudo caminhando bem, é muito fácil. Mas quantas das vezes que Deus prova a nossa fé, que nós enfrentamos uma dificuldade, nós enfrentamos uma luta, um problema, a gente... mas Deus esqueceu de mim, Deus não está funcionando, e eu estou orando. Não, a gente não pode ser assim. Tem que esperar. A Bíblia diz assim, para a gente ser paciente na tribulação, mas nem sempre a gente é paciente na tribulação. Para a gente se alegrar na esperança. Você está sofrendo agora? Se alegra na esperança. Esperança é esperar que algo vai acontecer de bom na sua vida. É por isso que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento. O que é fundamento? É base, é estrutura. A fé
é a firme estrutura das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não vê. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. É você esperar aquilo que você ainda não alcançou. Então, se você está sendo influenciado pelo mal, estou dizendo só nas drogas, não. Às vezes você é casado e às vezes tem um amigo seu que está te dando um conselho. Larga a mulher. Não, não larga não. Porque no dia que você casou, no civil, ali o juiz de paz, que é uma autoridade de Deus, Romanos capítulo 13, quando você estava casando ali, você fez um voto de fidelidade. Você fez um voto de estar na saúde e na doença. Então, se tem uma pessoa te influenciando para você se divorciar, não faça isso não. Não faça isso não, que você vai estar quebrando uma aliança. E Deus ele vai requerer de você. Não pensa que esse pensamento que essa pessoa está colocando na sua cabeça é de Deus, porque não é. Você que é influenciado a beber. A bebida é terrível. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 23, que aquele que se demora diante da bebida forte jamais será sábio. Aquele que te influencia a fazer o errado, foge. Sai fora. Busca a Deus. Faça igual aquele hino do Thales Roberto. Eu escolho Deus. Escolha Deus. Ah, não, mas ser crente é muito careta, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Deus, ele sabe que a gente não pode aquelas coisas, porque aquilo vai trazer mal pra gente. Por isso que está escrito na Bíblia. Então Deus deixou escrito, mas nós não somos obrigados a obedecer. Mas se eu sou influenciado pela palavra de Deus e por pessoas boas, eu vou receber tudo de bom na minha vida. Ainda que eu sofra perseguição, ainda que eu tenha que renunciar a alguma coisa que eu goste, por amor a Deus e a sua palavra, eu serei uma pessoa feliz, realizada, completa. Então cuidado com a influência maligna. Tudo aquilo que é contrário à Bíblia é do diabo e do coração do homem. Então cuidado com as influências que você tem. Deus, ele é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Então, creia em Jesus. Se você foi influenciado e já está no laço, creia que Jesus é poderoso para te livrar do laço, para escrever uma nova história na sua vida. O seu passado vai ser esquecido, perdoado, não esquecido da memória, porque a gente não tem amnésia quando a gente aceita Jesus e quando Deus começa a escrever a nossa história. A gente não tem amnésia, não. Só que é o seguinte, a Bíblia diz no livro do profeta Miqueias: dos vossos pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor, mas lançarei na profundeza do mar. Então Jesus quer te perdoar, quer te salvar, quer te restaurar, quer te implantar na sociedade para você ser luz e as pessoas olhar e falar assim, fulano ele é crente, mas antigamente ele era terrível, mas olha o que Deus fez na vida dele. Não é você que é glorificado, é o nome de Jesus que é glorificado. Porque a ele pertence a glória, a ele pertence a honra e a ele pertence o louvor. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem, a influência maligna. Me acompanha lá no meu canal, o canal Edgar Melo. Dá o seu like. Se você não gostou, dá o seu dislike. Mas dá uma força lá, dá o seu like. Se inscreve no canal, assim o YouTube vai entender que você está gostando do vídeo. E assim que eu postar novos vídeos, você é notificado pelo YouTube. E eu espero que essa palavra tenha te ajudado, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é espírito e é vida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer uma breve oração em seu favor, você que está aí desanimado, você que está aí com o coração triste, crê no Senhor. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa. Eu sou um pecador, Senhor.
Muitos são os meus pecados, mas eu quero te agradecer pelo perdão deles que o Senhor me perdoou. Deus, eu quero te apresentar essa pessoa agora que está aflita de coração, que não sabe o que fazer, Senhor, que já caiu no laço do inimigo, foi na influência maligna, Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Então visita essa pessoa, abençoa ela em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.